O vídeo de hoje é feito para você que talvez não sabe muito bem para onde a bolsa vai nesse ano de 2020. Aliás, ninguém tem certeza disso, mas existem alguns dados que podem apontar uma coisinha aqui, outra ali. Ninguém aqui tem o poder de prever o futuro, mas algumas coisas a gente consegue estimar, como eu vou fazer no vídeo de hoje. Mas esse vídeo também é para você que ainda não começou a investir na renda variável porque tá achando que a bolsa tá muito cara e que tem medo de talvez pegar uma crise logo mais, logo menos, enfim. Calma que esse vídeo é para você. Vou trazer hoje alguns múltiplos da análise fundamentalista, vou trazer alguns dados econômicos, vou também trazer alguns mitos que devem ser quebrados pelo investidor para que de vez você comece a investir na Bolsa de Valores em 2020. Isso, claro, fazendo uma ponderação bem importante, se você tiver perfil para isso. Se você é avesso ao risco, não tem muito o que fazer, você vai ter que olhar para a renda fixa e se contentar com isso, né? Mas muitas pessoas já perceberam que taxa de juros baixa ficou muito mais difícil você conseguir ganhar dinheiro na renda fixa, então o pessoal acaba assumindo um pouquinho mais de risco na Bolsa de Valores. Mas tudo é uma questão de perfil. Vamos lá, gente, vamos falar sobre os motivos do porquê eu acho que você tem que investir na Bolsa de Valores em 2020 ou até mesmo restaurar a sua confiança nos seus investimentos que você já tem em bolsa. Bom, vamos lá, gente. Primeiro ponto, eu quero trazer um múltiplo fundamentalista, que é o preço pelo lucro. A gente geralmente usa esse múltiplo para entender se uma empresa ela tá cara, se ela tá barata. E o que a gente faz? A gente analisa a média desse PL, né, desse preço pelo lucro, dos últimos 5, 10 anos e a gente tenta entender se, poxa, se o PL médio da empresa X é de 10 vezes e agora ela está sendo negociada 15 vezes, poxa, então ela tá talvez um pouquinho mais cara, porque ela está sendo negociada acima do seu PL médio e tal. Você pode fazer um comparativo também com empresas do outro setor, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar neste momento. Eu quero ir para um âmbito um pouco mais amplo e falar do PL da Bolsa de Valores. Sim, a nossa Bolsa de Valores, ela também tem esse indicador e claro que para fazer esse cálculo você considera o PL médio das empresas e qual também é o peso de cada empresa na nossa Bolsa de Valores, na questão de liquidez, de volume negociado e tudo mais. Enfim, fazendo essas contas, que você pode fazer elas no Excel, baixando todos os dados da Bolsa, de todas as empresas, todos os PLs, dá uma certa trabalheira sim, você vai chegar provavelmente num cálculo de um PL aproximado para 2020 de 14 vezes, 13,8, 14 vezes, vamos arredondar para 14 vezes, mas também se você quiser só dar um Google, você vai achar isso também facilmente, tá? De qualquer maneira, gente, esse PL de 14 vezes por hora não diz muita coisa, porque o que a gente precisa? A gente precisa saber qual é o PL médio da nossa bolsa nos últimos 10 anos, por exemplo, e aí a gente chega num resultado de aproximadamente 12,6 vezes ou 12 vezes e meia, mais ou menos por aí. E aí você pensou, poxa, beleza, então a gente está negociando acima do PL médio da bolsa, isso quer dizer que a bolsa tá cara. E eu digo, calma, gente, porque quando a gente pega um PL médio de 12 vezes e meia, a gente tem que considerar que nos últimos anos a gente também sempre teve uma alta taxa de juros, 14,25, 11,25, 12 e pouco, e hoje a gente está com uma taxa Selic, uma taxa de juros em 4,5%, ou seja, é a mais baixa dos últimos tempos, fazendo com que talvez o potencial desse PL ser negociado acima da média, sim, seja muito maior e seja até aceitável, porque as pessoas entendem que elas vão ter que assumir um pouquinho mais de risco para tentar ganhar mais dinheiro nesse mercado. E outro ponto importante é que a gente também tem que olhar os ciclos que a gente já teve na bolsa, ou pelo menos aí as últimas vezes que a gente viu uma grande alta na bolsa, ou uma grande queda, ou coisas nesse sentido. Quando a gente olha lá para 2008, antes de ter aquele crash, a bolsa estava sendo negociada a um PL de 16,2 vezes, 16 vezes, vamos arredondar um pouquinho para baixo. Ou seja, se a gente, talvez, em todo esse bull market, né, esse mercado de alta, a gente ainda tiver espaço para crescer para um PL de 16 vezes, 17 vezes, 18 vezes, talvez pensando na nossa taxa de juros, isso pode indicar que talvez a gente ainda tenha um certo espaço para crescer na nossa Bolsa de Valores. Vale lembrar que lá em 2016, aonde talvez a gente teve a nossa última queda considerável e depois disso a bolsa passou a subir, a gente estava negociando a um PL aproximado lá em janeiro de 2016 em 10
vezes com uma taxa de juros de 14,25%. Ou seja, apontava que a bolsa estava barata, mas claro, com uma taxa de juros de 14,25%. E aí cabia uma difícil decisão do investidor na época de abdicar de parte dessa taxa de 14,25% da renda fixa e começar a alocar em bolsa que apresentava sinais de que estava barata, vamos dizer assim, né? Enfim, dito tudo isso, a conclusão é a seguinte: a gente está negociando sim acima do PL médio da bolsa, porém a gente tem uma taxa de juros muito baixa que talvez dê espaço para a bolsa crescer mais ainda. E não é somente isso, tá? Bolsa de valores, ela também, ela é o lucro das empresas. Então, se nós temos empresas que, aliadas a uma retomada econômica, elas estão conseguindo fazer seus lucros crescerem e performarem melhor, então provavelmente a nossa bolsa de valores vai subir junto. Algumas empresas, como o Banco do Brasil, como o Via Varejo, também acho que nós tivemos Ambev, já deram alguns sinais do crescimento no lucro, ou de quanto seria mais ou menos o lucro para esse ano de 2020 ou para os primeiros trimestres. Algumas já soltaram algumas notas que você pode acompanhar no site de RI delas. Então, com base nessa expectativa de algumas empresas e também de alguns setores, a gente pode entender que talvez essa retomada na economia, que é um outro fator que talvez possa te trazer um pouquinho mais de confiança para vir para a bolsa, tudo isso pode ser favorável. Muita gente torce o nariz quando a gente fala de retomada econômica, porque tá vendo, poxa, mas em 2019 cresceu um pouquinho mais de 1%, em 2020 o pessoal tá talvez estimando algo em torno de 2,3%, isso é muito pouco. Gente, não é pouco se a gente considerar que nós ficamos muitos anos estagnados, sem nenhum crescimento, então agora aos poucos a gente está fazendo uma retomada na economia. Ninguém tá falando que a gente já tá nadando de braçada, nós estamos tendo uma retomada. Alguns sinais mais claros disso não somente o aumento no lucro das empresas, mas também a confiança do consumidor e das próprias empresas. Quando você pega que as empresas elas estão mais confiantes para fazer investimentos e tudo mais, a gente vê uma bolsa em 2019 com diversos IPOs, diversos follow-ons, e isso deve se repetir em 2020 novamente. As empresas se sentem mais confiantes em abrir capital, pegar recursos de terceiros, fazer os seus investimentos e procurar crescer, aproveitando esta boa fase, vamos dizer assim. E vale ressaltar que eu não tô entrando no âmbito político, tá? Do atual governo e tudo mais. Eu simplesmente tô trazendo alguns dados econômicos que podem trazer esses indícios aí de uma certa melhora na nossa economia. E os setores que eu tô falando basicamente o setor imobiliário, o setor de infraestrutura e logística e também o setor de varejo. Quando a gente fala do setor imobiliário e talvez o de infraestrutura, eles já performaram relativamente bem em 2019 e devem continuar performando bem em 2020 com essa retomada na economia. O varejo também aumentando a confiança do consumidor e tudo mais, as pessoas devem voltar a consumir um pouco mais, o que favorece as empresas deste setor. Então acho que vale a pena estudar um pouquinho quais são as empresas disponíveis em cada um desses setores, tente fazer uma análise fundamentalista para ver se você encontra alguma coisa interessante nesse sentido, porque eu acredito que são setores que devem ir bem sim, conforme alguns dados. Inclusive, se você não sabia, você não tem somente PL de bolsa e PL de empresa, você também tem PL de setores. Vou pegar lá só o setor de varejo, eu pego o PL médio de todas as empresas do setor de varejo, faço a média dos 10 anos e tudo mais. Tudo isso é possível você também saber, e claro que por conta desses dados, não somente de múltiplos fundamentalistas, mas também econômicos, talvez esses setores aí tenham sido os mais comentados entre as casas de análise, entre as corretoras, entre os analistas também. Beleza, gente, pra não se estender mais do que eu já me estendi, mas tá tudo bem, tá tudo certo, porque assunto a gente tem, eu quero trazer um último aspecto do porquê talvez você tenha que mudar a sua chave, virar a chave para 2020 e olhar para a Bolsa de Valores com mais carinho. Muita gente fica empurrando com a barriga os investimentos aqui, porque elas pensam assim, poxa, Bia, mas eu vou investir na Bolsa e talvez se vier uma crise logo mais, logo menos, 2021, 22, 23, sei lá, eu não quero perder dinheiro. Pois bem, se você tá vindo para a Bolsa e você não quer pegar uma crise agora, saiba que talvez você não vá pegar uma crise agora, mas se você tá pensando pro longo prazo,
15, 20, 30, 40 anos, você vai ver muito período de bonança e muito período de crise também. Então, o quanto antes você começar, antes você consegue estudar, se planejar e também criar uma filosofia de investimento que te dê dinheiro não somente no bull market, que é o mercado de alta, como também no bear, que é o mercado de baixa, porque sim, as pessoas acham que só dá para ganhar dinheiro na bolsa de valores quando a bolsa está subindo, só que na verdade é possível também você escolher alguns ativos que eu já falei inclusive aqui no canal sobre ouro, dólar e tudo mais, que é possível você ganhar dinheiro também em momentos de crise. Então calma, relaxa, o momento de começar é agora, porque vai dar tempo de você estudar, se planejar, criar a sua filosofia. Principalmente, estude muito essa parte da questão da manada, para você não fazer parte da manada numa eventual crise que pode sim vir nos próximos anos, mas enfim, o momento é agora. Por mais que a bolsa já esteve sim mais barata lá em 2016, 2017, 2018, eu digo que o timing para entrar na bolsa é sempre o quanto antes você começar a fazer os seus investimentos, antes você consegue começar a acumular patrimônio. E se você tem a mesma filosofia que eu, que é construir uma renda passiva através de renda variável, então quanto antes você começar, antes você começa a acumular o seu patrimônio para lá na frente você viver dele e, claro, aproveitar todas as boas oportunidades que vários ciclos de alta e de baixa a gente vai acabar vendo nesse mercado. E aí, dito tudo isso, gente, para começar 2020, agora eu quero saber qual é a opinião de vocês para a nossa Bolsa de Valores em 2020. Eu quero saber se vocês também concordam que tem alguns sinais apontando que a Bolsa sim vai trazer resultados positivos pra gente, ou se não, você acha que tem crise iminente por conta de Estados Unidos versus Irã, tudo isso a gente já falou aqui no canal, e que provavelmente a Bolsa vai sofrer aí até o final do ano de 2020. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não deixou o seu like, o momento é agora, senta o dedo no like e eu vejo vocês no próximo vídeo.